E aí pessoal, de boa? Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, trazendo aqui pra vocês o vídeo de build da Saio, tá galera? Lembrando, se você for novo, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like, fechou? Galera, vamos começar com o ritual clássico padrão. Saio é elementar Nemo, usuária de espadão, e ela pode ser considerada duas categorias, tá? Eu mesmo considero ela healer, né? Ela não é uma sub-DPS. Tem pessoas que consideram como sub-DPS barra suporte, né? O principal foco dela é dar vida, tá pessoal? Principalmente na ult, né? Vamos tá indo pra parte clássica agora, que tá deixando ela no nível 90, né? Você vai precisar de 168 medula de cristal, uma lasca de turquesa Ayunda, 9 fragmentos de turquesa Ayunda também, 9 pedaços de turquesa, mais 6 gemas de turquesa também, tá? Eu não vou estar repetindo o final, senão vai ficar um trem muito maçante e repetitivo, né? Mas isso daí, galera, além disso aí, vocês vão precisar de 18 néctar de flor gigante, 30 néctar brilhante, 36 néctar elemental e mais 46 mecanismo demoníaco, né? Que é onde você enfrenta aquele, acho que é Mangekyou, eu não lembro o nome do boss, tá? Aquele boss lá que apareceu no arquipélago, né? Aquele samurai gigante lá, tá? Agora vamos tá indo pra você tá deixando os 3 talentos full, né? Todos no nível 10, tá? Vai precisar de 9 ensinamentos de luz celeste, 36 guia de luz celeste, 114 filosofia de luz celeste, tá? Também será necessário 18 néctar de flor gigante, 66 néctar brilhante, 93 néctar elemental e 18 escamas douradas. E isso você encontra no mesmo boss que você enfrenta pra tá farmando pra Yoimiya, tá? Nessa brincadeira aí, galera, vocês vão gastar cerca de 14 milhões de moras, né? É muita grana mesmo. Na verdade é uns 13 mil e uns quebrados, né? Mas é muito dinheiro mesmo, tá? Agora vamos pros 3 tipos de build que tem pra ela, né, de artefatos, tá? Na verdade são 4, né, que a galera realmente acha interessante, mas eu só separei aqui 3 pra vocês, que é build pra healer, full donzela, tá galera? O relógio precisa ser de recarga de energia, o cálice de bônus de dano a Nemo e a tiara de bônus de cura, tá? Ah, mas se é healer, por que precisa ter bônus de dano a Nemo? Pra no mínimo, pessoal, ter um pouco de ataque, né, velho? Porque vai que todo mundo da sua equipe é deitado e você não consegue salvar, né? E só permanece ela viva, tu precisa causar um certo tipo de dano, né? O substatus vai servir pra todos as outras 2 builds que eu vou mencionar aqui pra você, né? Pelo menos nessa build aqui, pra você tirar um pouco de dano, o substatus deve ser ataque, recarga de energia, dano crítico e taxa crítica também, tá? Agora vamos estar indo pro guia de artefatos suporte, né? Você vai estar utilizando full sombra verde, sim, aquele mesmo artefato que você usa no Shell, na Sucrose e no Venti, né? O relógio, galera, precisa ser de recarga de energia, o cálice de proficiência elemental e a tiara de proficiência elemental também, tá? O substatus dos artefatos é o mesmo pra você tá buildando pra healer, entendeu? Ataque, recarga de energia, dano crítico e taxa, tá beleza? Agora vamos estar indo pro que eu considero, entre aspas, um sub-DPS. Lembrando que também vai ter as armas específicas para cada build que você escolher tá fazendo aí nos seus artefatos, né? Agora vamos pra build sub-DPS, que é a que eu considero, que eu não acho muito viável, né? Mas se você gosta bastante dela, vale a pena você tá fazendo essa daqui que eu vou estar recomendando pra vocês, tá? Também é full sombra verde, só que, porém, o relógio é de ataque, o cálice é de bônus a Nemo, é meio que um padrão isso, e a tiara tem que ser de ataque, dano crítico ou taxa crítica, beleza? Isso vai depender da arma que você colocar, tá? Se você colocar uma arma que tenha dano crítico, vai ter que focar bastante em taxa e um pouquinho em dano crítico também, né? No substatus dos artefatos. Agora as armas para build de suporte, sim, aquela lá que tem bastante proficiência elemental, né, que você só vai chegar e fazer a reação e vazar fora. A primeira que eu gostaria de estar recomendando para vocês aqui é a Cegadeira da Chuva, né, que tem 510 de ataque e 165 de proficiência elemental, ou seja, a proficiência elemental dos artefatos de lá vai somar com o daqui, ou seja, vai ser muito bom, né, pra você tá causando um dano elemental aí usando o Elementar Nemo, né. A outra espada que eu recomendo é o Espadão Sangrento, né, que é uma espadinha 3 estrelas, é bem fácil de você tá conseguindo, espadão, né, tem 354 de ataque, mais 187 de proficiência elemental, que é bem interessante pra você tá causando um dano de um personagem suporte, né, galera, convenhamos. O próximo espadão que eu recomendo pra vocês é a Katsuragiri Nagamasa. Meu Deus, que nome complicado. Essa espada tem cerca de 510 de ataque e 45% de recarga de energia, ou seja, vai estar te dando uma ult aí com maior rapidez, né? Maior velocidade pra você poder estar healando a galera do seu time, tá? E o último espadão aqui dessa classificação aqui de build e suporte que eu recomendo pra vocês é o Orgulho Celestial, que tem cerca de 674 de ataque e 36% de recarga de energia, né? Essa aqui, o bom dela é que vai te dar um pouco mais de ataque, né? Vai te proporcionar mais do que a Nagamasa, que foi o espadão anterior que eu comentei com vocês. Ah, pessoal, vale ressaltar que esses espadões que eu falei pra vocês aí também servem pra build healer, né? Pra você tá utilizando lá, que vai ser algo interessante também, né? Agora vamos tá indo pras espadas sub-DPS, né? Que é o que eu considero. Vamos botar longas aspas aí, né? Porque a Sayu, ela não é uma DPS, né? Nem sub-DPS. Mas se você for muito fã dela, como eu já havia mencionado, você pode estar optando em estar testando essa build aí, né? Vamos lá.
Armas sub DPS. Túmulo do Lobo 5 estrelas, tá? Essa aqui é um pouco complicada, até porque você tem que estar arriscando no banner, né? Ela não é free to play, infelizmente, né? Você tem que estar se virando lá até você dar sorte de conseguir ela, né? Ela tem uma boa quantidade de ataque, né, 608, e tem cerca de 49 de ataque por porcentagem, né, que é algo bem interessante e vai fazer você causar muito dano. Eu tô vendo muita gente testando com essa espada, inclusive, tá, galera? Eu vejo muita gente tentando fazer ela uma baita DPS, só que o que quebra, na minha opinião, é a ult, família. A ult, nossa, a ult acaba destruindo ela, né, de certo modo. Mas é uma healer, né, eu não tenho muito do que exigir dela. Outra espada que recomendo também é a Espinha Dorsal da Serpente, né, tem 510 de ataque e 27% de taxa crítica. Ou seja, se você pegar essa espada aqui, foca bastante em dano crítico, mas não deixa de pegar substatus de taxa também, tá? A próxima espada que tem aqui é a espada áspera, né, galera? Que tem cerca de 608 de ataque e 49 de ataque por porcentagem, né? Bem interessante, vai causar um dano bem legal também, né? O que é engraçado é que ela é bem parecida com o Túmulo do Lobo, né, pessoal? Estranho isso, né? Eu tô achando que eu tô fazendo esse roteiro meio doido, né? Depois eu vou dar uma olhadinha direito nisso daqui. Outra que é bem interessante também é a Foice do Penhasco Obscuro. Tem 510 de ataque e 55% de dano crítico. Ou seja, meu consagrado, faça uma boa build de artefatos com taxa crítica, ataque e recarga de energia no substatus dos seus artefatos, né? Porque isso é a única coisa que vai te proporcionar um ótimo ataque, né, galera? Só isso mesmo, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Muito obrigado mesmo, galera. De coração. Vocês são incríveis. Um abraço, tamo junto, tchau.